Porquanto os que estão nesse espírito de prostituição, impureza, consumo, avidez, glutonaria, inveja, ciúmes, perversidades, dissensões, facções, esses estão na carne, não podem, os que são assim, vivem assim, se inclinam e abraçam esse pendor e só cogitam disso, não podem agradar a Deus, não podem agradar a Deus. Não podem. Como é que vivendo segundo a carne, conforme essas descrições que eu fiz aqui, não esqueça, alguém pode agradar a Deus? Pode ser pastor, apóstolo, está cheio de pastor, apóstolo, bispo, padre, papas que viveram assim. A gente sabe de patriarcas, líderes religiosos, ayatolás, seja lá quem seja, os portadores das flâmulas, os representantes de Deus, mas que vivem assim nas obras da carne. Não podem agradar a Deus jamais. Aí ele diz, supondo que aqueles para os quais ele está falando são pessoas que entenderam o Evangelho. Supondo isso, Paulo diz, vós, porém, a despeito dessas coisas, não estáis vivendo segundo a carne. Essa é a esperança dele. Mas sim no Espírito Santo, no pendor do amor. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, esse é o pendor novo, a inclinação nova, é o novo desejo que nasce. Quando o Espírito Santo está na gente, tem um novo desejo crescente em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é habitado pelo Espírito que habitava Jesus, esse não é de Cristo, não é dele. É do cristianismo, é da igreja, é do ministério, é do louvor, é do grupo, é do coral, ou é um homem de bem, entre aspas, é um desses defensores da família que, pela sua própria ação carnal, ele destrói. Destrói. Os filhos se odeiam, as ex-mulheres se odeiam, ou a esposa o odeia, ou ele odeia a esposa, existem um contra o outro, porque não são habitados pelo amor de Deus e não podem ser, portanto, não são de Cristo, ainda que andem enrolados numa bandeira, numa flâmula que tenha símbolos de Jesus e do Evangelho e o nome de Cristo. Não são, todavia, de Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, se Jesus habita em vocês pelo Espírito Santo, se vocês invocaram o nome do Senhor, e não só o nome como se fosse um nome mágico, mas invocar o nome do Senhor significa se colocar sob a obediência desse nome, desse princípio, desses conceitos, desses significados, desse senhorio, dessa obediência. Isso é invocar para ter o Espírito de Cristo. Só tem o Espírito de Cristo quem o invoca. Se alguém invoca o Espírito de Cristo com sinceridade, é habitado em fé e pela fé pelo Espírito de Jesus. E aí o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus, a presença de Jesus, as inclinações do Evangelho começam a se manifestar em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo
tem funcionalidades, como Paulo diz em 1 aos Coríntios, é um boneco de carne, só isso. É uma máquina solar, é um ente psíquico reativo, tem cérebro, tem lógicas funcionais, mas não tem vida no espírito, não tem transcendência, funciona só na mecânica orgânica. E não passa de uma mecânica orgânica. Pode aprender teologia, filosofia, neurociência, psiquiatria, psicoterapia, pode aprender o que queira, mas não passa de uma máquina de carne, não passa de um boneco solar. Só isso. Porque o Espírito de Cristo não está nele. O corpo está vivo, mas o Espírito está morto por causa da entrega ao pecado, da entrega à putaria existencial, à impureza mental, à babância dos desejos, à vontade de possuir, de dominar, ao desejo de ter o que é do outro, ou de dividir, ou de faccionar, ou de polarizar, ou de provocar a dissensão. Está morto. Essa é a vida de um zumbi, segundo Paulo. Apenas de uma máquina de carne e de um ente funcional cerebralmente, mas que não tem vida espiritual nenhuma. Espiritualmente está morto por causa da sua entrega e da sua glutonaria ávida pelo pecado. Está morto por causa do pecado, que toma conta de tudo, que se impregna em tudo, que domina a vida da pessoa em todas as dimensões. Mas o Espírito, o meu Espírito, o seu Espírito, atingidos pelo Evangelho e pela fé com desejo de absorver Cristo, invocar e absorver, como Jesus disse, comer a sua carne, beber o seu sangue, trazer a vida de Cristo para dentro do nosso corpo mortal, vivificando o nosso espírito de maneira eterna. Se vivificardes a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes, matardes, dominardes, controlardes os feitos, as obras da carne, então certamente vivereis. Se vocês olharem e disserem, isso aqui faz guerra contra a vida eterna, faz guerra contra a transcendência, faz de mim pior do que as bestas feras que não acumulam, que não provocam dissensões nem facções, que têm desejos instintuais pela sobrevivência, mas não são glutões de nada, não são acumuladores de coisa alguma, não fazem inimizade por fazer. Eles, no máximo, guardam o seu território e sabem que tem tempo de validade para isso. Nós somos piores do que qualquer besta, já inventada por qualquer mitologia. Somos nós, os humanos, e vejo o que fazemos uns com os outros e na Terra. Pobre planeta Terra, como Deus disse em Gênesis, a terra será amaldiçoada por tua causa, diz Deus acerca do homem, falando desse planeta maravilhoso, desse paraíso que a gente enfeia, assim como a gente enfeia os casamentos, as famílias, os relacionamentos, os vínculos, a sociedade, a gente vai enfeiando as coisas, a gente cumpre umas coisas de um lado para poder adquirir o dinheiro de ser ruim nas outras, adquirir o direito de ser ruim nas outras.
Mas se pelo Espírito a gente mortifica essas obras da carne, então o Espírito é vida em nós, é vida em nós, pela prática de uma vida segundo o Evangelho, que aqui é chamada de justiça. Não é a justiça da Constituição Federal que nos ensina boas práticas de justiça, mas é algo que está para além da melhor justiça humana, é a justiça segundo Jesus, conforme ele ensinou a praticar, que transcende a Constituição do país. É mais elevada do que qualquer princípio humano, está para além de tudo. É a lei do amor, é a lei do perdão, é a lei da misericórdia, é a lei da compaixão, é a justiça da justificação e não da vingança, é a justiça da graça, que habitando em nós, nos levanta, nos ressuscita para uma nova vida. Se habita em nós ou em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, ou seja, se habita em vocês o Espírito da ressurreição, aquele mesmo Espírito que levantou Jesus morto pelo meu pecado, mas que foi ressuscitado pela justiça de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, o mesmo daquela manhã de domingo da ressurreição, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, vivificará também vossa mente, vosso ser, vossa plenitude corpórea, mental, espiritual, psíquica, emocional, afetiva, a totalidade do ser vai ser impregnado pelo Espírito da vida e da ressurreição. Se você crer, se você invocar, se você desejar, se você fizer a sua parte, que é abominar as obras da carne e passar a desejar viver segundo o Espírito da ressurreição, segundo o Espírito de Jesus, que foi demonstrado e praticado por ele. Esse é o Espírito que eu quero que me habite. O Espírito de Cristo, o Espírito que eu quero que ele vivifique também o meu corpo mortal, a minha vida mortal, a minha existência mortal, aqui debaixo do sol, que vivifique a totalidade do meu ser enquanto eu passo por debaixo do sol no espaço-tempo. Que ele faça isso por meio do Espírito de Jesus que habita em mim. Eu o invoquei, eu creio nele. E eu quero viver para obedecer o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, que é amor, alegria, justiça, paz, bondade, compaixão, misericórdia, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas contra as quais a morte não tem poder. Quem vive assim não morre. Pelo contrário, não se sente endividado para viver segundo nenhuma obediência às pulsões da carne. Fica livre de todo o constrangimento de obediência às pulsões do mamífero predador. Não vive mais segundo as pulsões, não vive mais segundo a babância lascívia, nem a incontinência glutã existencial. Porque se viverdes segundo a carne, como eu já expliquei o que é, vocês estão inapelavelmente caminhando para a morte. Ou seja, quando vocês morrerem, vocês vão morrer, vocês vão acabar. Vocês vão virar só poeira. Vocês que têm o potencial da vida eterna,
vivendo só para a carne, matam a vida eterna como potencial em vocês. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo, pela entrega obediente ao Evangelho, se pela entrega ao amor de Deus no coração de vocês, vocês vierem a matar, a mortificar, a dominar os feitos, as obras da carne que matam, então vocês viverão, e viverão não só maravilhosamente bem no tempo presente, mas serão herdeiros da eternidade, que já passará a habitar vocês, porque onde mora o Espírito de Cristo, aí habita a eternidade. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, que têm o testemunho do Espírito Santo sobre a verdade, sobre o significado do amor, da alegria de Deus em nós, da bem-aventurança de atravessar pelo mundo carregando a eternidade e a paz da eternidade no coração. Se a gente mortifica os feitos da carne, a gente começa a ser guiado pelo Espírito de Deus. E ser guiado pelo Espírito de Deus não é ficar parado e dizendo: o que é, Senhor? Fala para mim, Senhor. Não. A gente já sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é tudo que é amor, justiça e que produz paz. Amor, justiça e paz. E o resultado disso é grande alegria. E uma convicção enorme de que nós recebemos o Espírito de Deus, por isso nós somos filhos de Deus. Nós não estamos em estado de barganha e de negócio com Deus, nós somos e carregamos agora, porque o Espírito de Cristo habita em nós, nós sofremos uma transformação que colocou na gente o gene de Deus, a semente de Deus, o sêmen de Deus, o DNA de Deus na gente. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o nosso espírito recebe vida, porque é justificado pela fé em Cristo Jesus. Portanto, se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, se ele está vivendo na gente, esse é o fator ressurreição nos possuindo, esse mesmo que ressuscitou a Cristo de entre os mortos vivificará também os vossos corpos. Assim também, irmãos, não somos devedores, não temos que viver constrangidos segundo a carne, porque quem vive segundo a carne está morto. Mas quem anda segundo o Espírito Santo, segundo o Evangelho, segundo o amor de Deus, mortifica os feitos do corpo, e esse viverá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, como a maioria dos que estão aqui parece que receberam espírito de escravidão, meu Deus. É medo, 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 fobia, angústia. É inferno, é diabo, é demônio o dia inteiro, é pânico, é um Deus vingativo, é angústia. Porque não receberam o Espírito de Cristo. Receberam o espírito da religião, que é um espírito carnal, que é espírito de barganha, que é o espírito de sacrifício, como troca diante de Deus. É o espírito de contabilização de feitos, para ver se a gente ganha na contabilidade das nossas obras carnais e não vence nunca, porque aquele que está na carne não pode agradar a Deus.
a menos que penda definitivamente para o Espírito. É muito, muito poderoso o que se está dizendo aqui, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. É gente que existe em estado de fobia, de angústia que não passa. Muita gente que chegou hoje aqui vive nesse estado de atemorizamento. Olhe, qualquer que seja o lugar que você esteja, fale de Jesus, fale de Deus, que cultue a Bíblia como palavra de Deus de capa a capa. E você vai, canta, dá dízimo, mas continua com medo de Deus, atemorizado, com medo das trevas, com medo da luz, com medo de tudo. Que Espírito Santo é esse? Que Cristo é esse que inocularam em você, que só produz medo e pânico e não produz graça, alívio, libertação, jugo suave e paz? Não é o Espírito de Cristo. Porque se recebestes o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, que é o Espírito que nos coloca com a convicção de que somos filhos de Deus, esse é o Espírito da adoção. Baseados nesse Espírito, nessa convicção, nessa certeza, nós olhamos para cima e dizemos Abba, que em aramaico era o modo como Jesus falava com o Pai, Abba, que significa paizinho, painho, papaizinho, daddy, é essa coisa íntima. Esse Espírito de Cristo em mim coloca essa certeza de que Deus é meu painho mesmo. E nada pode me separar do amor dele por mim. Ora, o próprio Espírito de Cristo, no meu coração, na minha vida, na minha mente, no meu ser, testifica com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. Mesmo que eu esteja no coração do inferno, no Tártaros, eu sou filho de Deus atravessando o corredor polonês do inferno, mas eu sou filho de Deus. E nada vai arrancar isso de mim. Eu sei que o meu Deus é Abba. E o Espírito Santo me dá essa convicção. Ora, se nós somos filhos, é óbvio que nós também somos herdeiros. Herdeiros de tudo que é de Cristo. E acerca disso se diz que ele herdou todas as coisas acima de todo principado, potestade e poder. Tudo é dele. E nós somos dele, e ele de Deus. Assim como tudo é nosso, Paulo diz. Tudo é nosso, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as coisas por vir, qualquer coisa. Nós somos herdeiros de tudo quanto está sob o reino de Cristo. Tudo quanto é propriedade de Cristo, e propriedade de Cristo é toda a criação, toda a existência e, sobretudo, toda a intimidade com o Pai. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de tudo, herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo, de tudo. Olha o privilégio, eu vivo em cima da alegria desse privilégio, eu sou essa pessoa. Eu vivo com essa convicção, com esse desassombro, com essa certeza, com essa indivorciabilidade das promessas eternas de Deus para mim. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, e somos co-herdeiros de Cristo. E se com Ele tivermos a coragem de perseverar, até mesmo de sofrer nesta vida, neste mundo, para que também com Ele sejamos glorificados,
Porque para mim, Paulo termina dizendo, para mim tenho por certo que qualquer que seja o sofrimento que a gente experiencie no tempo presente, aqui no espaço-tempo, não são coisas que possam ser comparadas com a glória, com a glória, com a glória que já nos habita e com a glória da herança de Deus e da co-herança de Cristo, que haverá de ser revelada em plenitude absoluta em mim e pode ser em você também. Jesus permite que a explicação singela, simples, humilde, desejosa de alcançar compreensões, não de causar impressões, mas de produzir compreensões. Não há nenhuma arte pessoal no que acabou de ser feito. O que existe é a convicção de que o trabalho do Espírito Santo, o entalhe, o esculpimento, a graça, a poesia eficaz do amor de Deus, pinte o cenário da vida, esculpa as criaturas da vida, produza e gere os filhos de Deus, que pela palavra foram engravidados da vida eterna, porque acabaram de crer. E acabaram de dizer, eu quero, eu invoco, eu chamo para mim. Eu vou viver assim e tu me ajudarás a viver. E eu me ajudarei a viver assim, porque é assim que eu quero. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.